Pera aí, galera. Boa noite. Só fazendo os últimos ajustes técnicos aqui. Contra-regra faltou hoje. Aí a gente tem que fazer tudo na mão. Pera aí, deixa eu arrumar essa. Boa noite, Gui. Como é que tá? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Eita. Tudo bem? Tô arrumando aqui, tá? Que às vezes esse negócio fica um pouco teimosinho. E aí... Oi, Cris. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre consciência fonológica, mas também sobre processamento auditivo. Tá ouvindo aqui no fundo? Os vizinhos estão com tudo, sexta-feira. Boa noite, Edson, tudo bem? Obrigado pelo comentário lá no YouTube, tá, Cris? Obrigadão mesmo, a gente fica bem feliz. Como é que eu viro esse alienígena aqui? Tá, daqui a pouco a Valéria aparece. E eu... A Valéria já apareceu. Compartilhamento com a Valéria aqui, para ver se dá certo, porque hoje o papo é com ela. O papo reto é com ela hoje. Valéria, boa noite. Dani. Oi, não é que eu consegui? Ô, Valéria, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Ó, já tá testado. É a primeira vez que eu faço isso, tá? Por isso que eu tava um pouco inseguro. Nunca compartilhei no Face. Uhum. No Face não, no Insta. Mas aí, tu que sabe, se tu quiser eu posso terminar de ajeitar aqui, depois te chamar de novo, ou a gente já continua aqui, eu só tô ajustando. Não, continua aí, você me chama. Tá bom então? Tá, daqui a pouco eu te coloco de novo então, tá bom? Tá joia, um abraço. Abraço. Boa noite, Josélia. Oi, Giuseppe, como é que tá? Tocou, como é que tá, nego? Tudo bem? Como é que anda Camboriú, nego? Me diz. Deixa eu arrumar isso aqui. Ah, agora eu consegui. Hi, try to positive. Ei, todo mundo que tá aí sabe sobre o tema que a gente vai falar, né? Hoje? Não sabem porque eu não coloquei, né? Meu Deus, bem desse tipo hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre consciência fonológica. Deixa eu pegar um livro aqui, que fica mais... Ó, a gente vai falar sobre esse tema aqui, consciência fonológica. Eu estou promovendo um curso gratuito, não é jabá aqui, um curso gratuito para professores, pais, comunidade, etc. E aí a gente está discutindo diferentes espaços. Então, já está tudo arrumado aqui. Eu vou chamar a Valéria, que vai fazer um diálogo comigo, para a gente poder conversar, ok? Deixa eu tentar de novo aqui. Try again. Vamos ver se a Valéria entra. Pô, gostei dessa coisa do tal do seu live. Estou aguardando a Valéria, tá? Então, uma boa noite para vocês. Quem não me conhece ainda, acredito que no Instagram todo mundo me conheça, né? Porque eu posto mais do que... Mas quem não me conhece, sou o Erickson. Enquanto a Valéria vai entrando, eu vou me apresentando. Eu sou o Erickson Jones Lima. Eu sou pedagogo, sou psicopedagogo, sou neuropsicopedagogo. E trabalho na área de reabilitação. E hoje em dia eu trabalho na gestão, né? Mas eu gosto muito dessa questão do aprender. Oi, Valéria, de novo. Oi, Tudo bem? Paulo, um prazer estar aqui com o Jones e com vocês. Ok, quer se apresentar? Então pode se apresentar. Cortou um pedacinho da minha cabeça aqui em cima. Pode se apresentar. Então, boa tarde, meu nome é Valéria Parente, eu sou psicopedagoga e eu trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal como pedagoga itinerante.
Eu atendo 2 escolas. Tá dando para ouvir, Johnny? Tá dando para ouvir. Então tá bom. Então, eu trabalho como pedagoga itinerante em 2 escolas da zona rural, né? Em Braslândia, aqui no Distrito Federal. E sou apaixonada pelo tema que o Jones trabalha, que é consciência fonológica. Então, eu trabalho em Itajaí, para quem não sabe. Oi, Jocélia, boa tarde. De vez em quando eu vou interromper para dar uns oizinhos pro povo, tá, Valéria? Tu não se incomode, tá? E Não. eu não sei se o meu vídeo tá travando para ti, mas o teu vídeo parece que tá travado. Só dá uma conferidinha aí. Não. Não tá? Tu tá se vendo normal? Aham. É que eu tô te vendo assim, ó, um pedacinho assim, ó, do nariz para cima e tá o rosto parado. Eu pensei que tava travado, mas o áudio tá normal. Boa noite. Então tá bom. Boa noite. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Valéria. Como é que tá? Boa noite, Grazi. Tá, então, eu posso começar, então? O que tu acha? Posso? Ó, então, Pode. o nosso tema é consciência fonológica. A gente vai falar um pouquinho sobre habilidade auditiva. Tá travando? Tá travando o meu? Ô, Joyce, ô, Jocélia, pode dizer, tá travando o meu? É o meu que tá travando? Será que é eu que tô travando, gente? Então, e eu criticando criticando, não, comentando com a Valéria, que ela pode ser, deixa eu ver como é que tá meu Wi-Fi, mas tá cheio aqui. Tá travando pra ti, Valéria, meu? Não. Não é que o pessoal tá colocando que tá travando ali, deve ser o meu então, por isso que eu tô te vendo parada. Eu vou tentar me aproximar um pouquinho mais do roteador, tá? Quem tem labirintite pode fechar o olho agora, eu só vou mover a câmera mais para lá para poder me aproximar do roteador, tá bom? E aí a gente trabalha. Tô falando que o meu tá travado. O teu tá travado? Tá, eu vou tentar me aproximar só para garantir que o erro não seja comigo. O teu, para mim, tá travado. Tá? O teu tá parado, assim. O áudio tá normal, mas o teu rosto tá parado, assim. Tá tipo uma imagem de Mona Lisa. Tá. Tipo uma Mona Lisa. Vou tentar resgatar um elogio. Eu vou tentar mudar mais perto do roteador, daí eu garanto que esteja tudo ok. Para mim, tá? Aí qualquer coisa tu se aproxima também um pouquinho do teu roteador, só para garantir. Tá bom. Tá bom? Tá, vamos lá, povo. Boa noite, Fábio. O macaquinho caiu. Vamos lá. Deixa eu me aproximar do roteador aqui. Vou ficar onde eu fiz a live aqui, mais ou menos. Tá, aqui eu tô perto do roteador. Se reclamarem, tô bem pertinho. Já volto aí. Trazendo o mar aqui. Pronto, já estou instalado. Agora eu estou bem do lado do meu roteador. Aí se eu estiver travando, vocês podem me comentar, tá? Se eu estiver travando. E aí eu já vou pular e já vou começar o tema, porque só nessa mudada aqui já atrasamos um monte. Tá bom, galera? Eu vou começar, tá? Ok. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Depois dessa aula de fitness, a gente encerra o encontro por hoje. Não, tô brincando. Então, hoje a gente vai falar sobre consciência fonológica. Deixa eu levantar aqui para aparecer a minha testinha, pelo menos, para não ficar com a cabeça cortada, que nem uma mula sem cabeça. Ok? E a consciência fonológica é uma habilidade, é uma capacidade metalinguística, né? É a capacidade metalinguística da gente pensar o código alfabético. A proposta de hoje não é a gente se aprofundar teoricamente muito, até porque no Instagram o pessoal me conhece, mas assim, muitas pessoas não estão no curso. A ideia é apresentar. Então,
deixa eu combinar com vocês. Eu vou fazer algumas atividades e vocês, se puderem, me respondam por escrito como é que está sendo, se estão conseguindo, se não estão conseguindo, para ver se a gente está acessando. Aí depois da atividade a gente começa a entrar no tema. Pode ser? Boa noite, Camila. Como é que tá? Eu trouxe tudo, mas eu não trouxe o livro da fábula. Peraí. Eu vou começar contando uma fábula para vocês, tá? O macaco caiu de novo. Ó, então, para iniciar, eu vou apresentar uma fábula. Não sei se vocês já viram falar desse livro aqui. É o livro de fábulas de Esopo. Eu gosto muito, eu trabalho há uns 10 anos com esse livro aqui, desde quando eu fui prof de sala. Então, é o cara que escreveu as fábulas tradicionais, tem as fábulas de La Fontaine também, mas eu gosto muito de Esopo. Esse é um livro ilustrado, então cada fábula tem a história e... Camila tá morta. Camila tá morta e eu tô ofegante só dessa mudança. Cada livro tem uma história. A fábula é uma história que no tempo de La Fontaine, só para caso alguém queira contar fábula do seu filho, no tempo de La Fontaine, ele gostaria de falar as coisas sobre a sociedade dele, mas ele não podia. Hashtag sem referência nenhuma. E como ele queria fazer isso, e ele falava, o forte não pode bater no fraco, o rico não pode rir do pobre, etc. E ele falava, e ele sempre levava pancada, ele decidiu começar a criar histórias. E aí, a partir dessa criação de histórias, ele pensou assim, mas se eu falar do rico, o rico vai saber que eu estou falando dele. Se eu falar do pobre, do forte, o forte vai saber e vai sobrar para mim. O que ele pensou? Ele pensou em começar a criar histórias. E essas histórias serem personificadas por animais. Então, essa é meio que uma centralidade da fábula. Fábulas são histórias. Boa noite, Lu. Quanto tempo? Beijo, linda. As fábulas são histórias que são personificadas por animais. Boa noite, Ana. Tudo bem? São personificadas com animais. Então, hoje eu vou contar a fábula. Esse é o livro de La Fontaine, da Companhia de Letras. Eu vou contar a fábula, deixa eu pegar aqui para vocês. A fábula do macaco e do golfinho. Onde é que está o seu macaco e o seu golfinho? Porque agora caiu tudo e... Opa, leão, raposa. Ok, tranquilo essa parte do... Página 80. Tranquilo essa parte da fábula? Então, quem quiser continuar trabalhando com fábula, né, já que a gente está falando em consciência fonológica. Então, é bacana sempre fazer essa introdução. No livro tem a história, essa história que eu contei para vocês de forma mais aprofundada. Então, às vezes dá para contar para o filho de vocês também. Então, vamos lá. Meu Deus do céu. Né? Contra-regra faltou hoje, aí eu tô... Vamos lá. A fábula do macaco e o golfinho, ok? Ó, quando as pessoas fazem uma viagem, muitas vezes elas levam seus cachorrinhos ou macaquinhos de estimação para ajudar a passar o tempo. Assim, esse homem, que passeava de barco com o seu macaquinho, vou pegar o macaquinho, que o macaquinho já caiu no meio do mar. Que passeava com o seu macaquinho no meio do mar, ele estava passeando pelo litoral o litoral de Ática, que é a capital da Grécia. Todas as pessoas... ele estava saindo do Oriente para a Grécia e passando pelo litoral da Ática. Quando estavam próximo do litoral desse porto, o navio foi atingido por uma tempestade. E naufragou, obviamente naufragou, e todas as pessoas que estavam a bordo caíram no mar, incluindo esse homem e o macaco. De repente, o golfinho, hashtag é uma orca, mas assim, vou imaginar que é um golfinho, tá? De repente, o golfinho imaginou que esse macaco fosse um homem e decidiu salvar esse homem. Então, ele colocou o macaco na garupa e foi mergulhando pelo mar, ok? Se aproximando do litoral.
Em determinado momento, outra informação que é importante, quando os dois chegavam a Pireu, que é o porto de Ática, de Atenas, o golfinho perguntou para o macaco: Seu macaco, por acaso o senhor conhece o Pireu? E eles nadando. O macaco, pensando que ele estava falando de uma pessoa, o macaco falou: Claro, claro, somos amigos. E o golfinho, ouvindo isso, percebeu que o macaco enganava ele e que não era conhecido nenhum. Então o golfinho decidiu mergulhar e ir para o final pro fundo do oceano. E o macaco se afogou. Então, qual que é a moral? Outra questão da fábula é a moral. Toda fábula tem moral. Ela quer dizer alguma coisa. Pode ser que seja implícita. Então, a moral. Certas pessoas ignorantes da verdade acham que pode fazer os outros engolir uma mentira. Ok? Então, o que isso tem a ver com consciência fonológica? A gente vai fazer uma atividade de consciência, de atenção auditiva, ok? Cada vez que eu falar a palavra macaco, vocês levantem a mão direita, da esquerda para vocês, e cada vez que eu falar a palavra golfinho, vocês levantem a mão esquerda. Pode ser? Boa noite, Grave. Quanto tempo, que saudade, moça. Quem conseguir fazer, depois só me dá uma devolutiva aqui, ok? Eu vou contar novamente, deixa eu acenar aqui, eu vou contar novamente, bem resumidamente, a história. E quem foi conseguindo fazer, vai levantando a mão, ok? Essa é uma primeira abordagem. Geralmente, eu conto a história uma vez antes, para a criança entender, para depois a gente fazer a atividade específica. Ok. Começando. Mão direita ao macaco, mão esquerda ao golfinho, ok? Quando as pessoas fazem viagem, muitas vezes... o macaco e o golfinho. Quando as pessoas fazem uma viagem, muitas vezes elas levam seu cachorro ou um macaquinho de estimação para ajudar a passar o tempo. Estava um homem e seu... O que tem que fazer? Um homem e seu macaco passeando no litoral da Grécia. Assim que o homem voltava do Oriente para Atenas. Andava num navio com macaquinho de estimação. Quando eles se aproximaram do litoral de Ática, o navio foi atingido por uma grande tempestade e naufragou. Todas as pessoas que estavam no navio foram jogadas ao mar, incluindo o macaco e o homem. O golfinho viu o macaco e imaginou que fosse um homem. Pôs o macaco nas costas e começou a nadar pela praia. Quando os dois estavam chegando próximos a Pireu, que é o porto de Atenas, o golfinho perguntou ao macaco se era ateniense. Eu li essa parte, ok? O som tá ruim? O som tá muito ruim? Tá. O meu som tá ruim? Tá como se fosse tremido. Hã? O som. O som tá como se fosse tremido. Sério? Então, eu tô aqui do lado do roteador. Você quer que eu saia um pouquinho e depois eu entro? Talvez possa ser o meu. Vou sair um pouquinho. Tá, daqui a pouco eu te coloco de novo, então, tá? Tá, vê se melhorou o meu som, gente. Eu contando aqui toda empolgada a história e... agora aparecendo eu inteiro. Eu contando toda empolgada a história e o som... Tá, vê se melhorou o meu som. Ok, então, resumindo. A gente conta essa história e cada vez que eu falo a palavra macaco, a criança... Oi? Eu vou tentar gravar depois, Juscelia, pode ficar tranquila. Cada vez que eu falar a palavra macaco, levanta a mão direita. Cada vez que eu falar a palavra golfinho, levanta a mão esquerda. Aí... Mas tá normal aqui, gente. Não tá aparecendo nada pra mim. Não tá escutando? Como não tá escutando? Será que eu tô com um problema no meu áudio, no meu celular?
Gente, eu gravei vídeo pro YouTube hoje, tava tudo normal, gente. Tá, deixa eu resumir aqui, porque a Camila já me desconcentrou todo. Tá, tem mais. Ninguém tá me ouvindo? Ou só a Camila que não tá me ouvindo? A Camila que tá de bullying comigo. Já desarrumei aqui já. Hã? Tá. Tem mais alguém que não tá me ouvindo? Que já me desconcentraram? Tá, então vou voltar à atividade aqui para não me desconcentrar. Qual que é a ideia da atividade? A gente conta uma história, ok? Fiz toda aquela introdução de fábula lá para acabar de encaminhar com o meu momento de, de glória. A gente conta uma história e cada vez que a gente fala palavras-chave, a criança executa uma ação, ok? Para entender se ela está prestando atenção. Então, vocês viram ali que tem muitas informações, assim, até informações novas, Pireu, Atenas, Grécia, etc. E aí, no meio dessas informações, tem as palavras-chave. Macaco, golfinho, ok? Então, essa é uma atividade de atenção auditiva. O que a gente faz quando a criança tem uma questão de processamento auditivo? A gente faz justamente o que estava acontecendo antes que a Camila reclamou. A gente coloca um som de fundo, a gente faz uma primeira introdução assim, conta a história. Cada vez que eu falar macaco, mão direita. Cada vez que eu falar golfinho, mão esquerda. E aí a gente coloca uma música de fundo, um barulho de ventilador, ou algum som que possa, digamos, criar um obstáculo para a criança, porque ela vai ter que ampliar a atenção auditiva dela. Ok? Tranquilo? O que acharam dessa atividade? Camila, eu não vou ficar mais olhando as tuas mensagens aí que tu... Deixa eu chamar a Valéria de novo. Que tu tá me desconcentrando, mulher. Então, isso para qualquer história. Geralmente, o que eu gosto de fazer eu gosto de trabalhar muito sem as palavras. Se eu posso, eu tenho uma figura de alguma coisa. Se eu posso ainda, eu tento ter um objeto que fica mais concreto e a criança consegue abstrair melhor. Valéria, o que tu achou, já que tu entrou? O que tu achou? É muito importante esse trabalho, né, que a gente faz com relação à atenção auditiva, né, porque também é uma preparação para que a criança possa trabalhar com consciência fonológica. Sim, a gente estava só contextualizando, né, Valéria? A gente estava conversando, né, antes de fazer a live sobre, né, qual que seria o roteiro do que a gente ia comentar. E aí a gente estava conversando muito sobre essa questão, se é importante executar atividades antes. Então, por exemplo, a Camila está aí, a Camila de Camboriú, a Grazi de Camboriú também está aí. E ela sabe que quando eu apliquei o projeto nas escolas delas, a gente teve que, num primeiro momento, fazer uma etapa toda de atividades de atenção auditiva para que as crianças entendessem qual era o processo que elas tinham que fazer. Porque na escola é muito tudo visual. A gente tem que fazer as coisas visualmente. E aí, nesse de consciência fonológica, tem que prestar atenção auditiva, tem que ouvir. Boa noite, boa noite. Como é que estão? E a gente tem que ouvir... Uma coisa importante, Jonas, é que as nossas crianças, elas têm dificuldade de ouvir. Né? Nós estamos numa geração que tem muitas essas dificuldades. E muitas vezes essas habilidades auditivas não são trabalhadas. Sei. Não, é que existe outra coisa, né, Valéria? A informação é pronta. Por exemplo, eu pego consciência fonológica, eu tenho muita referência de brincadeiras que eu fazia quando eu era pequeno. Então, muitas brincadeiras que estão na metodologia que eu estou propondo no curso são brincadeiras que eu fazia quando eu era pequeno. Por exemplo, stop. Que chama a fruta, joga para cima e a pessoa tem que pegar lá com a fruta correspondente. A gente fazia isso quando era pequeno. Então, a gente estava tendo essa estimulação auditiva. Hoje em dia, a informação vem pronta. A criança aperta um botão, tá ali o joguinho, aperta o botão, já está a resposta. Não precisa fazer esse processamento. Uhum. E por isso que é tão importante essa preparação dessa atenção, né, dessa questão dessa escuta para a criança, para a gente poder fazer essa introdução da consciência fonológica. Sim.
E também aproveitar esse momento, né, já fazendo um merchan com essa importância das atividades de consciência fonológica, mas tirar esse momento para resgatar essas atividades que, em algum momento da alfabetização, vão fazer falta. Essa questão do prestar atenção, sabe, de ouvir o comando, de executar uma tarefa através de um comando auditivo. Igual o mestre mandou, né? Uma brincadeira também, que a gente pode estar brincando. Ok, primeira brincadeira, ok? Eu vou para a segunda, aí eu vou abrir para a Valéria comentar alguma coisa para poder tomar água. Pode ser, Valéria? Pode ser. Ó, eu vou para a segunda atividade, ainda nessa ideia de atenção auditiva, ok? Então, a atividade é a seguinte. Eu vou falar uma frase e vocês vão ter que executar uma tarefa baseada na frase. E aí, pensando no hashtag que a Valéria falou agora do Mestre Manta. Ó, se o macaco for um animal mamífero, bata 3 palmas. Como é que estão respondendo aqui em casa? Vamos para a próxima. Se você for menino, abra bem a boca. Próxima. Se você for menina, estale a língua. A tentativa tá boa. Se você for brasileiro, cruze as pernas. Olha, não consigo cruzar aqui. Já cruzei. Cruzou. Se sua mãe nasceu na Itália, está os dedos. Se sua mãe tiver cabelos longos, bata o pé. Minha mais ou menos. Mais ou menos que nem as brincadeiras do TikTok, né? Que fazem agora, que faz um monte de sucesso, né? O que tu acha, Valéria? Ah, excelente. Porque vai ter que prestar atenção para poder executar. Sim. E é na lógica do mestre manda. Então, A Camila está falando que não entendeu. Tá. Vou explicar de novo. Uma vez, o que a gente fez? Uma vez a gente fez uma brincadeira assim. Agora eu estou fazendo aqui no vídeo, mas vou explicar uma brincadeira que a gente fez. A gente fez a brincadeira da batata quente com os alunos. Então a gente passava um objeto, que era batata quente, e cantava. Batata quente, 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 quente. Em quem parava, a gente lia uma tarefa e a pessoa tinha que executar. Ok? Essa é uma forma de fazer e a gente pergunta direto para a criança para ver se ela tem dificuldade ou não. A gente pode fazer como eu fiz agora. Fazer uma lista de tarefas e perguntando e pedir para as crianças executarem. Entendeu, Camila? E aí vocês perguntam tarefa por tarefa. Deixa eu repetir aqui. Eu já tirei da página. E essa Camila não quer que eu pegue ela para Cristo, mas ela me desconcentra. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica. Ó, uma lista de palavras, uma lista de frases, de comandos, e aí vocês vão lendo frase por frase e esperando responder. Ok? Dá um okzinho ali, Camila. Pelo amor de... E aí vocês podem fazer uma lista. Aqui nessa lista tem 20 questões. Vocês podem fazer por sorteio, pode sortear um número e ler a tarefa que está correspondente, e aí tem que ouvir e executar. Só que aqui não é só ouvir e executar, é um pouquinho diferente do mestre manda, porque aqui tem que ouvir, pensar se é sim ou não e executar. Tem uma pegadinha no meio. Ok? Fechou, ó. Tem gente que tá muito legal. Eu tenho que, ó, desconsiderar essa camisa aí que eu só tô causando gol. Eu tô brincando com a Camila, que é minha amiga, tá? Tá, vou passar a última atividade antes de passar a palavra para a Valéria. Essa atividade eu fiz com as crianças de Camboriú, então elas conhecem. Eu vou falar uma frase e o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que descobrir qual era a frase verdadeira. Por quê? Porque essa frase ela está bagunçada.
As outras atividades que eu fiz eram de atenção auditiva. Essa aqui já é de consciência sintética. Ok? Posso falar a primeira frase? Ó, primeira frase. Veterinário ou Mariana levou cachorro ao. Como que fica essa frase? Será que alguém consegue escrever? Tá ouvindo até um tempo agora. Vou repetir, tá? Porque a auditiva é mais difícil que o visual. Veterinário ou Mariana levou cachorro ao. Esse tempo é teu? Eu tô ouvindo um barulho. Eu tô ouvindo um tempo, mas não sei de onde que é, não é daqui de casa. É, como se não é daqui também, não. Não é daí? Mariana levou o cachorro ao veterinário. Beleza, Cris? E aí, Cris, dá para fazer várias frases assim. Pega uma frase original, mistura e depois lê para as crianças organizarem. Próximo, eu vou falar a segunda. Ele patinha ferozmente, quebrou só. Vou repetir a segunda, tá? Ele patinha, infelizmente, quebrou só. Será que alguém consegue? Esse é um pouquinho mais difícil, né? Esse não tem a Mariana. Vou falar mais uma vez. Outra coisa, assim, só explicando essas atividades de consciência sintática. Eu geralmente busco fazer elas de forma oral, ok? Lá em Camboriú, a gente fez dando uma palavra para cada criança e as crianças tinham que se organizar quando para a frase ficar correta, sem mudar o seu nome de palavra. E aí era uma confusão, assim, mas era bem bacana. Geralmente, é importante repetir bastante. Obrigado, Dina. Acertou também. Repetir. E aí tentar não falar nada em cima, que nem eu estou fazendo agora, eu estou atrapalhando vocês. Porque a memória auditiva é muito memória de trabalho. Então, ela é muito rápida para a gente perder. Então, deixar a criança fazer esse processo para daí responder. Vou repetir mais uma vez, tá? E não vou interromper, ver se vocês acertam. Ele patinha, felizmente, quebrou só. Essa tá difícil, né? Galera, tá muito difícil essa? Eu tô ouvindo um barulhinho como se fosse de um bichinho. Isso é processamento auditivo. Tá falando que o áudio está cortando. Tá, eu vou tentar falar de novo, ver se não corta o áudio, tá? Tá cortando, mas eu falei pausado também. Eu tô escutando um barulhinho que parece um grilo metálico. Olha a minha referência auditiva. Vou falar mais uma vez um pouquinho mais rápido, tá? Deixa, eu acho que eu vou sair um pouco, Johnny. Aí você me chama. Vou ver se é aqui. Tá, tá bom? Tá, vê se melhorou o meu áudio. Ok, agora eu não ouço mais nada. Não ouço mais o fundo musical da. Não tem mais a parte do processamento auditivo com aqueles barulhos. Não dá para me ouvir ainda, Cris? Vê se não. Agora sim? Vou tentar repetir essa segunda, tá? Ele patinha, felizmente, quebrou só. Eu acho que é.
Tá bom, tentem. Mais uma vez com o áudio limpo, tá? Mas eu acho que era a interferência da conexão. Ele, Patinha, felizmente, a quebrou só. Tem que organizar. Alguém consegue? Obrigado, Rosana. Parabéns, Dina. Então, como tem essa questão do áudio, eu não vou continuar as outras, mas deu para entender mais ou menos? Vocês podem fazer isso com frases recortadas, mas perceberam? Parabéns, Cris. Parabéns, Ali. Perceberam o quanto é difícil, o quanto a gente tem que prestar uma atenção auditiva, né? Primeira habilidade lá que a gente viu, e também a gente tem que organizar mentalmente essas informações. Geralmente, o que eu faço? Eu faço isso auditivamente, faço isso com os alunos em ordem, dando uma palavra para cada aluno. As meninas de Camboriú sabem, a gente fez isso na prática. Então, por exemplo, ele é uma criança, Patinha é uma criança, felizmente, a só quebrou. E aí eles têm que se organizar. Ok? Eles têm que se organizar e repetir a frase. Olha que difícil. E repetir a frase correta. Então dá aquele. Mas assim, o quanto de coisa que tem que trabalhar. A gente pode trabalhar também dando objetos para eles contarem. Então, não sei se eu tenho aqui do lado, tá lá. A hora que a Valéria entrar de novo, eu vou lá correndo pegar o potinho, vou lá tomar uma água. E aí, mas assim, dá para dar objetos, para eles organizarem os objetos, eles memorizarem. Então, deixa eu repetir a frase que eu não memorizei. A Patinha, felizmente, a quebrou só. E aí eles vão. Boa noite, casinha de gato, como é que estão? E aí eles vão organizando. Isso a Camila pode dizer de experiência, a gente fez em Camboriú. Então as crianças organizavam. É claro que no primeiro momento é difícil e depois tem algumas, não, boa parte do grupo começa a ampliar essa atenção auditiva. A questão sintática também é para a criança perceber que não é só importante escrever a palavra certa, mas a palavra tem que estar na posição certa da frase para ela ter sentido. Ok? Boa noite, meus queridos. Saudade daquela guriada, né, cara? Então tem que estar na ordem certa para eles estarem escrevendo certo. Então, vocês percebem que a gente transitou da atenção auditiva e a atenção auditiva ainda está aqui. Ah, é verdade, verdade, Dina. Dá para fazer uma série de atividade para alunos cegos, né? Principalmente porque a memória auditiva deles deve ser. Oi, Marcela, boa noite. Ô, te sigo bastante no Instagram, muito massa tuas atividades. Não, dá para a gente pensar, Dina, numa sequência de atividades para alunos cegos e aí depois aplicar e ver como é que fica. Tenho certeza que a memória auditiva deles é muito melhor. Ok? E a ideia é essa. Assim, a criança perceber e ela fazer essa opção mesmo. E aí, se a gente só der a frase escrita, pode ser que ela vá pela memória visual. Ela use a memória visual e não use a parte auditiva, que é a parte esquerda. Eu sempre me confundo no vídeo, porque eu faço a minha esquerda, mas é a direita de vocês. Seria aqui, a parte esquerda do cérebro, que faz toda essa manipulação e esse processamento de informação auditiva. Ok? Ó, então foram 3 atividades, né? Historinha, macaco, mão direita, golfinho, mão esquerda. A segunda foi de executar tarefas pedindo. Se você for brasileiro, bata o pé. Se a sua mãe tem cabelo comprido, levante a mão.
ok? E essa terceira, a questão da organização sintática. E a gente já transita da atenção auditiva para a organização sintática, ok? Deixa eu ler o que a Valéria escreveu. Faz parte da consciência morfossilábica, falamos mútuo na fonologia e por vezes esquecemos que para além da consciência fonológica, a morfossintaxe e a semântica. Concordo plenamente, Valéria. A gente precisa realmente resgatar essa primeira parte. Por isso que eu sempre começo com a consciência de palavras e frases, porque a gente trabalha a questão da sintaxe, da palavra em frases, da questão da ordem, da questão também do tamanho, né? Eu conversei bastante com a Valéria, e aí eu vou chamar a Valéria e concluir a minha fala aqui para a Valéria participar também. Mas assim, conversei muito com a Valéria sobre a questão da importância da... Oh, meu Deus, deu um branco agora. A importância por exemplo, essa questão de tamanho, esqueci o conceito agora, me fugiu o conceito. Por exemplo, que as crianças confundem muito, elas acham que casa é pequeno porque a casa é grande, escreve grande porque a casa semanticamente é grande, janela é menor que casa, porque a janela é menor em tamanho. Então, fugiu. O quanto é importante realismo nominal. Quanto é importante a criança superar essa fase do realismo nominal para ela avançar nas estratégias fonológicas, senão ela fica se baseando apenas... Obrigado, realismo nominal, lembrei. Porque ela fica se baseando apenas nessas pistas semânticas. Por isso que é importante, apoiando o que a Marcela colocou ali. Vou chamar a Valéria de novo, para a Valéria fazer a parte dela, e aí eu vou pegar os outros instrumentais para continuar depois, tá? Não sei quanto tempo a gente tem aqui, uns 20 minutos. Valéria, sua parte, ó. Aqui eu já fiz uma bagunça, eu tô aqui no meu corredor, pedindo o povo de passar. Agora é a tua vez, tá? Eu tô te ouvindo, só vou pegar os outros materiaizinhos ali, tá bom? E aí, o que você achou? Quais são as suas primeiras ideias? O que você pensa sobre isso? Gostaria muito de ouvir. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante a questão da consciência fonológica. Como eu falei para vocês, eu trabalho numa escola de zona rural e as crianças, elas não são muito estimuladas. Na área que eu trabalho, é uma área de produção de morango. Eu moro na terra do morango. E o que E aí, o que acontece? As crianças, por elas não terem essa estimulação, muitas delas até trabalham, e trabalham muito, né, ajudando os pais, a escola é um lugar onde a gente possibilita para ela todas essas questões, as questões da brincadeira, da ludicidade, da estimulação. E o ano passado nós pegamos 2 turminhas de primeiro ano e as 2 professoras eram novatas. Era a primeira vez que elas entravam numa sala de aula e de cara elas pegaram uma alfabetização. Então elas ficaram um pouco desesperadas. E aí, aí eu conversei com elas, falei para elas se acalmarem, que eu ia ajudar elas. E como eu sou itinerante, eu passo uma semana numa escola e uma semana na outra escola. Então eu volto na escola a cada 15 dias. Então o que aconteceu? Nós sentávamos juntas e fazíamos um planejamento para 15 dias. Né? E aí eu conversei com elas e falei, é muito importante que vocês coloquem a consciência fonológica e que a cada dia vocês trabalhem, né, alguma parte da consciência fonológica. E essas professoras, elas compraram a ideia. Trabalharam muito a consciência fonológica. Uma das turmas, eram 28 alunos,
Todos eles começaram pré-silábicos, e com esse trabalho maravilhoso que a gente fez com a consciência fonológica, no final do ano, né, nós tivemos 27 alunos alfabéticos e apenas um aluno que ficou silábico alfabético, mas é porque esse aluno, ele realmente, a gente está investigando que não era só somente uma dificuldade de aprendizagem, mas um transtorno de aprendizagem. Então, assim, eu compro mesmo a ideia, Jones, da consciência fonológica, da importância da gente trabalhar, estimular a criança, e a criança realmente ela avança. Lá nas salas de aula, eu vi algumas pessoas perguntando como estimular o professor, né? Principalmente o professor AE. Então, o que acontece, gente? Você tem que saber vender o peixe. Né? Você tem que saber mostrar para o professor. Então, por exemplo, eu trabalho com a criança antes do diagnóstico, quando elas estão apresentando dificuldade. Então, eu faço aquela parte de investigação. Por que essas crianças não aprendem? Então, eu tenho que passar para o professor ações para serem realizadas dentro da sala de aula. Então, eu falo, é muito importante que a gente fale a mesma língua para a criança. Então, eu estou trabalhando a consciência fonológica lá na minha salinha, mas vai ser muito melhor se você trabalhar na sua. Por quê? Você vai contemplar a criança que tem dificuldade de aprendizagem e vai contemplar muito mais ainda que não tem dificuldade de aprendizagem. Né? Então, quando a gente trabalha com essas estratégias, como consciência fonológica, você consegue atingir todos os alunos. Né? Então, assim, e a ludicidade, né? Porque às vezes as professoras falam assim, o que tem de tão bom na tua sala que esses meninos só querem viver lá? Eu falo, lá a gente aprende brincando. Né? Então, faz toda uma diferença essa questão do viés da ludicidade para a criança. Ô, Valéria, mas que bacana que tu tem essa percepção, né? Já da questão da consciência fonológica. Eu fazendo uma parte na tua fala, eu gosto muito dessa questão horizontal da consciência fonológica, sabe? Onde a gente explora as questões a partir do contexto do aluno e valoriza que ele já tem uma experiência metalinguística. Ele aprende a falar, ele aprende o que são as coisas do mundo, ele aprende o que é mesa, o que é casa, o que é... Por mais que ele não tenha o conhecimento do código alfabético enquanto regras, mas ele já tem uma vivência e a escola não valoriza a mulher. Deixa eu passar a bola para ti de novo. Porque a gente tem que pegar essa vivência da criança, porque quando a gente parte de coisas que têm um significado para ela, é muito mais fantástico, né? Como lá na página lá do projeto de Itajaí, que vocês colocaram a Alicia Fernandes, eu sou apaixonada pela Alicia Fernandes, e ela fala, né, muito sobre essa questão da gente tirar a criança desse aprisionamento, né? Porque às vezes atingir o conhecimento deixa de ser algo prazeroso e torna-se um aprisionamento para a criança. Né? E a gente precisa fazer com que ele seja agente da sua aprendizagem. E a consciência fonológica faz isso. Porque a criança ela vai contextualizando as experiências que ela já tem e ela vai transformando isso. Então, quando a gente chega na apresentação do grafema, né, a criança ela já dominou toda aquela parte do som e sabe fazer essa relação. Grafema e fonema. Sim. Aí a alfabetização se torna algo muito melhor. Ô, Valéria, o povo ainda tá falando do teu áudio, assim. Tá? Eu tô conseguindo ouvir. Eu vou ter que ver o que está acontecendo, Júlio. Porque eu não tô... não tô entendendo. Parece dando um delayzinho depois. Tu fala e vem tipo uma repetição microfonada depois, mas bem baixinho. Pra mim, eu tô te ouvindo assim, normalmente, só tô ouvindo essa... Como se tivesse como se fosse um eco. Eu também estou ouvindo aqui, tá como se fosse um eco mesmo. Não, eu vou melhorar, eu vou ver o que aconteceu para ficar melhor para a próxima.
Daqui a pouco não, tu não pode falar, daqui a pouco entra a Camila, diz que não está ouvindo nada, já me desorganiza, não tem problema. Mas só fazendo uma costura com o que tu falou, e entrando no tema, né? Todo mundo conseguiu perceber o quanto é difícil, não só por ser difícil, o quanto é difícil a gente executar essas atividades. E aí, quando a Valéria fala dessa questão, assim, algumas são silábica alfabética, etc., a gente está falando de duas epistemologias diferentes, ok? A gente está falando, meu Deus, eu estou péssimo em referência agora fugi do roteiro, agora esqueci a referência. Da Emília Ferreira. Emília Ferreiro, a gente fala da Emília Ferreiro, ok? Psicogênese da escrita, é uma linha, e a gente está falando da consciência fonológica. Voltando ao nosso tema, a consciência fonológica é um campo de conhecimento que estuda como se constituiu essa metalinguística da criança. Então, todas essas relações que a criança construiu de vocabulário, de ideia de mundo, de código alfabético, a consciência fonológica explora. Isso não invalida a questão da psicogênese da escrita, ok? O que acontece é que muito tempo as duas não se comunicaram. Muito tempo, a gente, até no chat que a gente fez, a Valéria lembrou isso. Eu tinha lembrado antes e a Valéria repetiu a mesma coisa que eu falei. Por muito tempo, a gente teve uma ideia não de consciência fonológica, mas um método silábico, onde a gente ensinava as crianças, Ivo viu a uva, sabe, todas essas questões assim. E de um determinado momento, a gente tirou e entrou no método construtivista, ok? Que é a outra parcela. E começou a ensinar as crianças basicamente dando tudo que elas precisavam para aprender. Então, tá aqui a letra, olha aqui o M, olha aqui o macaco, agora junta, como se isso fosse acontecer por osmose, como se a criança fosse aprender por osmose, e aí a gente gerou uma série de dificuldades que agora a gente retoma a consciência fonológica enquanto método. Tanto que o MEC e as orientações do MEC estão voltando para essa questão da fonologia. Só fazendo um adendo, tá, Valéria? Uma amarração no que tu propôs. Então é muito bacana e eu, particularmente, eu sou muito adepto da consciência fonológica. Mas sempre eu tento dialogar com outros métodos, desde que ele não seja totalmente contrário, né? Mas eu pego algumas questões da psicogênese da escrita, eu pego algumas outras questões, por exemplo, principalmente de Vygotsky, então eu sempre estou fazendo essa mescla para poder entender esse meu sujeito. Então é importante a gente começar entendendo esse sujeito e a gente trazendo o que já tem de construído para partir disso. Né, Valéria? Verdade. É porque, assim, aqui em Brasília, a questão da psicogênese ela é muito forte. Tanto que a gente parte da psicogênese para saber aonde que a criança está, né? Então, a gente tem que sempre estar trabalhando junto a questão da psicogênese, porque faz parte do bloco de alfabetização, e junto com a consciência fonológica. Né? Mas a gente vê que aquele professor que só se atém à psicogênese, sem ter a consciência fonológica como uma intervenção, o trabalho não flui. Mas é uma boa parcela que já tem consciência fonológica aí. Aqui, algumas pessoas começaram, mas é um grupo muito pequeno. Uhum. Aqui também a gente está. O professor ele está vendo que ele precisa de algo mais, né? Para ajudar esse aluno a ser protagonista do seu aprender. E os professores que têm experimentado a consciência fonológica e têm visto resultados, abraça, agarra e não quer largar mais. Né? A questão da consciência fonológica. Deixa eu só fazer uma última costura para a gente, né, tipo, digamos, ter o tema mais ou menos amarrado. E aí vocês podem comentar aí se tiver alguma coisa que a gente esteja falando que vocês não entendam. A ideia é não ser muito profundo, mas não ser muito raso também, né? Então a gente está tentando ver o que todo mundo tem falado para a gente poder conversar também, né? Até porque a gente tinha uma proposta, né, Valéria? E a gente fugiu um pouco eu mesmo, pai do fugir do roteiro, fugir um pouquinho do roteiro. Mas assim, só dando uma amarração ao que a Ali falou, deixa eu ver se foi a Ali. Foi a Ali.
que a Ali comentou que a gente trabalha com método fônico. Existe outra questão, existe a consciência fonológica, né, que é um campo de estudo, mas existe também os autores que são específicos do método fônico. Quando a gente fala em método fônico, que aí é uma terceira, ó, aqui está a consciência fonológica, aqui está o psicogênese da escrita, e aqui está o método fônico. Quando a gente fala em método fônico, a gente fala de um método muito específico, que usa muitos instrumentos da consciência fonológica também, mas ele não é a mesma coisa. Ele é outra questão, assim. Existe uma ideia de que o método fônico, ele se utiliza principalmente do conceito do conexionismo. Então, a gente pensa a criança como, vou dar um exemplo, ok? Tá? Não estou baseando na minha experiência de leitura, não de algum autor. Mas assim, a gente pensa a criança como um álbum. Ok? E a gente precisa completar esse álbum com determinadas habilidades. E são habilidades fonológicas. Então a gente vai completando a habilidade A, habilidade B, habilidade C, habilidade D. E aí a criança vai se apropriando disso. Isso com certeza faz muito resultado na alfabetização. Mas existem críticas que dizem que a alfabetização não é só isso. E uma diferença com a consciência fonológica, que a consciência fonológica ela trabalha muito o entendimento do sujeito que construiu essa metalinguística. Então, essa metalinguística pode ser que tenha uma lógica que não seja tão lógica. E aí a gente ajuda esse sujeito a reorganizar isso. A questão do método fônico é a explicação de uma sequência. Então, agora tu vai fazer a dominância dos fonemas tais. Agora, a sequência ele é um pouquinho mais pontual. E isso eu vejo em todas as metodologias. Eu tenho a alfabetização fônica do Capovilla, que é um livro que eu nem coloquei aqui. Agora esqueci outras referências, assim, mas eu percebo que é algo muito pontual, assim, sabe? Como se fosse uma sequência um pouco técnica, assim, sabe? Onde a criança tem que assimilar, e aí se a criança não assimila e não consegue, é um pouco de responsabilidade dela, assim, sabe? Então, consciência fonológica, eu vejo. E a gente vê também que no método fônico tem a associação entre a escuta e a escrita, né? Já na consciência fonológica, a escrita ela está na última etapa, né? Ela está na última etapa. Porque a gente vai ajudando a criança a compreender esse som e brincar com esse som, manipular esse som, e depois é que ele vai fazer essa associação com o grafema. Né? E já o método fônico não, ele trabalha concomitantemente as duas coisas, tanto o som quanto a escrita. A Valéria comentou isso, a Valéria não, a Marcela é nossa amiga da consciência fonológica faz tempo, aquela menina de Portugal, Valéria, não sei se tu lembra. Uhum. ONU lá em Portugal. E aí ela comentou essa questão da importância de trabalhar a morfologia, a sintaxe, etc. Nas metodologias de consciência fonológica, eu percebo que existe essa, digamos, essa primeira abordagem, tanto para habilidades auditivas, assim, eu percebo que existe essa questão um pouquinho mais global, um pouquinho mais ampla de trabalho, assim, não especificamente só ficar trabalhando sabe, o som. E na ideia que a gente chegue nessa fase, mas antes existe toda uma abordagem. E no método fônico eu sempre acho muito pontual. Então, o Boquinhas é um método que eu gosto muito, assim, eu geralmente acabo mesclando com consciência fonológica, né? Porque trabalha a questão aqui da orofacial, pista sinestésica. Articulatório, né? Trabalha muito com articulação. Eu acho isso importante e na consciência fonológica eu tenho muito mais resultado quando eu coloco um fator motor. Quando a criança tem que fazer uma ação motora junto com a questão do comando de consciência fonológica, me dá a impressão que ela memoriza mais, que ela retém mais essa habilidade. No fonêmico, eu acho ele muito mais pontual, assim, como se fosse uma lista, uma receita de... Mas aí eu sou de fora, não trabalho tanto, então só estou dando uma sugestão. Na verdade, é aquela questão, né, Jones? A grande discussão. Qual o melhor método de alfabetização? Né? O melhor método de alfabetização é aquele que a criança aprende, né? Então, assim, tem momentos que você sempre trabalhar a consciência fonológica, mas tem momentos que você vai ter que trabalhar, vamos dizer, o método fônico, tem momentos que você vai ter que trabalhar a parte, o silábico, né? Você vai dar para a criança o que ela estiver necessitando. Por isso que o professor ele não pode ser fechado numa coisa só.
Professor tem que ser protagonista e tem que ser especialista. Ô, Valéria, veio uma guilhotina aqui em cima da minha cabeça. Tá vendo a questão de tempo ali que tá acabando? Sabia que tinha tempo lá. Então vamos fazer as considerações finais? Rapidinho. Pessoal, minhas considerações finais. Obrigado por todo mundo que ficou até agora.